Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos em mais um hashtag Músico Também Prega, episódio 7. Galera, como da última vez nós havíamos falado, nós estaremos estudando o Salmo 73, um salmo bonito que conta a história desse homem de Deus. E eu desde já quero confrontar você com uma pergunta. Você já teve uma crise de Asaf? Meus irmãos, a coisa é tremenda. E para isso eu trouxe essa bênção aqui, Saulo Moraes, esse homem de Deus. E nós vamos aqui ao longo do programa, nós vamos abordar vários assuntos, falando sobre a história desse homem maravilhoso que vocês vão descobrir através desse Salmo 73. Amém? Saulo, é com você, meu irmão. Bom dia, pessoal. Hoje nós estaremos meditando sobre o Salmo 73 e como o nosso amigo irmão Anderson Andrade falou, estaremos falando sobre Asaf. E o primeiro verso diz assim, o Salmo 73: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Se você pudesse abrir a sua Bíblia aí e analisar, você vai ver que no decorrer da história vai falar sobre Asaf e um momento da sua vida que ele passou por uma crise antes, uma crise no seu ministério, que ele olhava para as pessoas e de repente ficava um pouco chateado, pensando por que muitas coisas eram mais favoráveis aos ímpios do que para a sua própria vida. Então, meus queridos, Asaf era um ministro de música do rei. Ele tinha um ministério glorioso, como todos nós que somos envolvidos na música. Nós temos esse chamado, esse privilégio de louvar e render graças a Deus por essa dádiva que Deus nos concedeu, esse dom maravilhoso que nós temos. Exatamente. E o interessante disso, Saulo, sabe o que é? Que quando eu olho para Asaf, eu vejo um levita assim completo. Ele era um músico que tocava seu instrumento com ousadia. E isso, o mais interessante disso, que chamou a atenção de Davi. Davi ele, quando viu Asaf tocando, ele olhou assim e falou: não, esse cara ele tem que ser o ministro de músicas da região lá onde nós adoramos, que seja nas sinagogas, né? Então, Davi viu nele um espírito adorador. E agora vem a pergunta: mesmo um espírito adorador como o de Asaf, acontece esse lance da gente entrar em crise. E se você observar, irmão, leia aí o Salmo 73, é algo tremendo, porque é de fato um desabafo com Deus. Asaf, de fato, ele está em crise, como o Saulo acabou de falar, porque ele vê, de fato, o ímpio ele sendo, na visão humana, sendo beneficiado a mais do que nós que servimos a Deus. Então Asaf ele começa a falar aí. Mas é interessante abordar, Saulo, como de fato era o Asaf. Você que é um homem perito aí, fala para nós como era Asaf. Bom, o significado de Asaf é Deus ajunta. É o significado do hebraico para o nome Asaf. E Deus ajunta, ou seja, é um nome que de repente pode se encaixar conosco, de ajuntar. Traz a nós como ministro de louvor, ministro da palavra, de ajuntar o povo, uma responsabilidade. Ou seja, Asaf tinha na vida dele um dom que, como nós também temos, de adorar a Deus, de servir a Deus com sinceridade. Servir a Deus. Entendeu? Então, assim, ele foi um responsável na época que a arca foi traga, resgatada. Eles iam na frente, exatamente, né? Eles iam na frente, adorando a Deus. E Asaf, né, coordenava aqueles levitas, né? Ele era o ministro-chefe, digamos assim, o grande maestro, né, trazendo para os dias de hoje. Então Asaf estava ali na frente, conduzindo o povo de Deus à adoração. E agora vamos trazer isso para o dia de hoje. Eu acredito que... Eu vou dizer uma coisa para você, Saulo. Eu já entrei na crise de Asaf. Eu até falo com a minha esposa que às vezes eu tô lá quietinho, ela me vê quietinho assim, e ela fala assim: amor, você tá bem? Eu falei: amor, eu tô nas minhas crises de Asaf. Então, daí nós já vemos que hoje, qualquer um de nós,
levitas da casa do Senhor, passamos por momentos de dificuldades. E naquele tempo não era diferente do tempo de hoje, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e sempre. E Asaf passou por isso. E conta aí, Saulo, eu estou interrompendo, mas você pode contar aí, você fica à vontade. Se você reparar o Salmo, ele vai falar de um diálogo que ele teve com Deus, uma oração que ele fez a Deus, e no momento dessa oração ele começa a expressar o que ele sentia, o que estava realmente acontecendo. Então, trazendo para os nossos dias, nós vemos a importância de você como músico, de nós, como ministro da casa de Deus, ter essa sinceridade. Asaf, ele era diferencial, ele era uma pessoa diferente, porque ele tinha essa sinceridade. Ele era alguém de coração puro. Por mais que ao seu redor as coisas não eram muito favoráveis, ele, como levita da casa do Senhor, ele não deixava com que isso vinha abater e atrapalhar a sua adoração. Interessante que eu vejo nisso, Saulo, intimidade com Deus. Exatamente. É o que está faltando no nosso meio. Isso. É uma intimidade com Deus que, por exemplo, você tem Deus como nós estamos aqui. E você começa a conversar com Deus de uma forma íntima. Deus, poxa, está acontecendo isso, e isso, e isso. Ele passa, de fato, o que sente no coração dele, ele passa isso para Deus. E o mais interessante de tudo é que Deus responde de uma forma tremenda. Exatamente. Né? Deus, ele restabeleceu com Asaf, ele mostrou para ele qual seria o final dos ímpios. Exatamente. Então aquilo ali serviu de um alívio, de um refrigério para a vida dele, entendeu? E para a nossa vida é a mesma coisa. Para que nós possamos alcançar esse refrigério, é necessário, irmãos. É necessário você, músico, ter essa intimidade com Deus. E um outro ponto interessante também, antes, que ele se preocupava na qualidade do louvor que iria prestar a Deus. Diz a história que ele se preocupava em afinar bem o seu instrumento, de pegar o melhor instrumento e levar a Deus e apresentar a Deus o perfeito louvor. É o que está faltando no nosso meio. Hoje qualquer um chega, mal chega na casa de Deus e já quer pegar o instrumento e já quer elevar a voz a Deus, já quer cantar de qualquer forma. Gente, está faltando de nós esse cuidado, esse carinho com a obra de Deus. Esse discernimento. Discernimento. Nós estamos sendo relaxados, muitas das vezes. Muitas das vezes. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós não devemos oferecer para Deus um louvor de qualquer forma. Aqui no próprio músico também prega, quantas vezes nós abordamos isso. E eu quero dizer para você, músico cristão, você tem que entender de fato que você é um servo de Deus. Então há uma responsabilidade muito maior ainda na área musical. Então você é responsável para conduzir o povo de Deus à adoração. Então, meus irmãos, vamos ter de fato o mesmo carinho que Asaf tem em afinar seu instrumento, em estar servindo a Deus de fato com o melhor dele. Então isso é interessante. E trazendo, Saulo, para os dias de hoje, só para a gente finalizar aqui, hoje, por exemplo, existem muitos músicos em vários lugares do mundo que estão em crise de Asaf. Talvez você esteja aí pensando, poxa vida, eu quero ir de fato tocar no secular, porque no secular, lá eu vou obter o dinheiro, lá eu vou obter a fama. Meu amado, eu vou te falar uma coisa, cada um de nós fomos construídos para adorar a Deus. E a partir do momento que você é um músico, que Deus dá um dom para você, que é esse dom de tocar um instrumento, de elevar sua voz, e de várias formas, existem várias formas de adoração. Não irei entrar aqui agora neste momento, porque eu quero falar diretamente para você que é levita, você que é músico da casa de Deus. Não olhe para o mundo pensando que lá é melhor, que tudo lá é bom. Meu amado, você pode ter certeza que é uma alegria falsa, não é, Saulo? É uma alegria totalmente falsa, passageira. Então, meus amados, vou passar mais uma vez para o Saulo aqui para ele finalizar. Esse homem de Deus que está aqui com a gente, explicando um pouco do ministério de Asaf. Saulo, é contigo, meu irmão. Como o nosso amigo Anderson falou, se de repente você, músico, que está em crise, está nesse exato momento assistindo esse vídeo, e se encontra em crise, se encontra balançado com alguma proposta que veio do meio secular, você que é levita da casa do Senhor, continue firme na presença de Deus. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro.
Não se preocupe com o que as pessoas vão achar de você, vão pensar de você. Se preocupa simplesmente em adorar a Deus, em adorar. Saiba que esse dom que você tem, esse dom que nós temos antes, vem da parte de Deus. Isso chama-se valor, cara. Isso daí é inegociável. Deus, Ele te deu, e nós, como músico e ministro da casa de Deus, nós temos que manter isso. Continue firme na presença de Deus, que Deus Ele possa abençoar seu ministério, que você possa ter esse cuidado que Asaf teve, essa preocupação em apresentar o melhor para Ele. Que a partir de hoje a sua vida possa ser abençoada por Deus, que esse carinho, que essa preocupação possa começar a tomar conta da sua vida e que nas suas próximas ministrações Deus possa agir de uma forma espetacular. Saiba, músico, que você é um canal de Deus aqui na terra. Saiba que tem várias pessoas necessitadas, precisando ouvir a voz de Deus, precisando ouvir algo da parte de Deus. E quem é o canal aqui na terra? É eu e você. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus trabalhar, operar através do seu instrumento, da sua bela voz. Viva uma vida de santidade. Ore mais, pague um preço, leia a Bíblia. Louvar a Deus e adorar é muito mais do que você pegar o seu instrumento e adorar, e tocar, e levantar a sua mão e falar belas palavras. Adorar a Deus é viver uma vida de santidade, é viver em comunhão com o irmão, é ter amor ao próximo, é compartilhar o amor. Então, que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, meus amados. Saulo Moraes, muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. E, meus irmãos, eu quero agradecer cada um de vocês que está vendo esse vídeo. Eu peço para vocês compartilhar com seus irmãos, que você possa, se você se sentiu tocado, pode muito bem compartilhar, que eu acredito que vai ser bênção na vida de cada um. Beleza? Meus amados, o nosso e-mail vai estar passando bem aqui. Você pode fazer o quê? Você pode estar mandando e-mails, sugestões para o programa, que cada vez mais tem pessoas participando junto com a gente, beleza? Então eu te aguardo no nosso próximo programa e não se esqueça, o músico também prega e compartilha o amor. Amém? Fiquem na paz, meus irmãos. Tchau, tchau.